Olá! Sabe quando aparece um problema em casa ou no trabalho que parece que nunca vai embora, não importa o que se faça? Pois é, esta análise de hoje vai explicar direitinho o porquê disso. Vamos mergulhar juntos no que é a engenharia diagnóstica. Pensem naquela mancha de umidade ou naquela fissura que, por mais que seja consertada, está sempre ali, reaparecendo. Esses são aqueles mistérios que muita gente enfrenta no dia a dia. E a resposta, olha, raramente está na superfície. É porque na engenharia, uma coisa é olhar para o problema, outra, bem diferente, é entender de onde ele vem. Para solucionar esses mistérios de verdade, é preciso um trabalho quase de detetive, sabe? Que vai muito, mas muito além do que a gente consegue ver de primeira. Ok, vamos começar a entender isso. O ponto de partida é quase sempre esse. Um problema que parece ter vida própria que simplesmente insiste em voltar. Uma fissura na parede, uma infiltração que não para, um pedaço da fachada que começa a descascar. Tudo isso, na verdade, são só os sintomas. São os sinais visíveis de que tem algo muito mais profundo acontecendo na estrutura. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente foca só no que está vendo, no sintoma, a solução é quase sempre errada. O resultado? O problema volta com tudo, a construção vai se degradando aos poucos e os custos, tanto de dinheiro quanto técnicos, só vão lá para cima. Isso nos leva a um princípio fundamental que separa o joio do trigo nessa história toda. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente ver um problema e, de fato, entender o que está acontecendo. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem um reparo superficial, aquele que foca no sintoma. É um alívio temporário, mas o problema volta. Do outro, está a engenharia diagnóstica, que vai fundo para investigar a causa raiz e, aí sim, trazer uma solução permanente. É a diferença entre colocar um band-aid e fazer uma cirurgia. Então, afinal, o que é essa tal de engenharia diagnóstica? Bom, é uma área da engenharia que se dedica a ir além do sintoma. Ela usa um método técnico, bem sistemático e todo baseado em fatos para encontrar a origem de verdade das falhas. Não tem nada de eu acho que é pura ciência. E é super importante não confundir as coisas, viu? A inspeção predial é mais preventiva, visual. A perícia já tem um pé no jurídico, buscando achar os responsáveis. Agora, a engenharia diagnóstica, o foco dela é entender como a edificação se comporta e quais são os mecanismos da falha. Ela pode até ajudar as outras duas, claro, mas o objetivo principal dela é técnico. Certo, vamos ver como isso funciona na prática. A melhor forma de imaginar esse processo é como uma investigação mesmo que segue um método super rigoroso. Quem trabalha nessa área não dá palpite. O trabalho é reconstruir, tecnicamente, toda a história por trás da falha. Cada passo é baseado em evidências, não em uma primeira impressão. E esse método tem etapas bem claras. Começa com a anamnese, que é basicamente levantar todo o histórico da construção. Depois vem a análise dos projetos e conversas com quem usa o espaço. Em seguida, vistorias técnicas bem detalhadas e, se precisar, até ensaios específicos para testar as hipóteses. É um verdadeiro trabalho de coletar e cruzar pistas. E o que dá base para tudo isso é uma ciência chamada patologia das construções. É ela que estuda como e por que as construções adoecem. Os materiais seguem leis da física e da química, né? As falhas não acontecem por acaso. Elas têm uma explicação científica por trás. Com o método e a ciência na mão, o próximo passo é conectar os pontos. É fazer a viagem do que está visível para aquilo que está escondido. Vamos pegar um exemplo bem claro. O sintoma é aquela fissura na parede. Esse é o ponto de partida da nossa investigação. E a pergunta que move todo o processo é essa: o que, de verdade, causou essa fissura? A resposta, olha, raramente é óbvia. E aí a investigação começa a revelar que as causas podem ser muitas. Uma falha lá no projeto, um erro durante a obra, material de baixa qualidade, um sistema de drenagem que não está funcionando, falta de manutenção ou até mesmo um uso inadequado da estrutura. Quase nunca é um fator só. O grande desafio é justamente esse: entender a cadeia de eventos, como se fosse um efeito dominó. O trabalho do engenheiro diagnóstico é analisar como esses diferentes fatores foram interagindo e se acumulando com o tempo para, no fim das contas, resultar naquela fissura na parede. E assim a gente chega ao valor final de todo esse processo. O diagnóstico que de fato resolve a questão. Então, o que faz essa abordagem ser tão diferente? Primeiro, ela se baseia em fatos, em evidências, não em achismo. Segundo, ela busca soluções que durem, não remédio rápido. E terceiro,
Ela enxerga a construção como um sistema completo, onde projeto, execução, uso e manutenção estão todos conectados. E por que isso é tão importante? Porque um diagnóstico bem feito traz segurança técnica, gera uma economia gigantesca a médio e longo prazo e, claro, ajuda a preservar o valor do imóvel. É uma abordagem muito mais responsável e inteligente. No fim, tudo se resume a uma ideia muito poderosa. Diagnosticar não é apenas olhar, diagnosticar é compreender. Essa é a essência de transformar um problema em conhecimento. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Diante de uma falha, qual caminho vai ser escolhido? Aquele do reparo superficial, que só trata o sintoma, ou o caminho da investigação, que busca e elimina a causa de vez? A escolha define se o problema vai ser resolvido ou se ele vai, inevitavelmente, voltar.